E aí, poeta, tudo bom? Tô saindo aí, né? Tá tudo certo aí, né, poeta? Tá tudo certo, né? Pronto. Estamos em Vitória de Santo Antão, aqui no belo Instituto Histórico Geográfico de Vitória. Um prédio muito bonito, antigo, né, Jones? Com o Jones Pinheiro. Ele vai se apresentar e a gente vai agora tratar da história de Vitória de Santo Antão. Já tratamos a última cidade que nós comentamos, foi a história de Palmares, na zona da Mata Sul. Antes de Palmares, falamos de Itapissuma e nós estamos seguindo, falando da história dos municípios de Pernambuco. Nós vamos fazer, o objetivo é fazer os 185 municípios, né, a história de todos eles. Fizemos vários e agora chegou a vez de Vitória de Santo Antão. Então, primeiro, antes da gente entrar na história de Vitória, se apresente, diga seu nome completo, nome do pai, o nome do pai e os pais dos seus pais. Se nasceu aqui. Bom dia, Antônio. Seja bem-vindo ao nosso Instituto Histórico e Geográfico. É o nosso relicário, né? É o nosso legado que temos aqui. Um prédio construído em 1851, né? E hoje é o nosso Instituto Histórico. Vamos falar um pouquinho desse prédio um pouco lá na frente, certo? Tá. Eu sou o professor Jones, membro desse Instituto Histórico e Geográfico desde 2000, né? 2000, já fui vice-presidente, diretor de Relações Públicas, diretor de Patrimônio, responsável pelo Arquivo Geral desse patrimônio, membro da Academia Vitoriense de Letras, Artes e Ciências, e hoje eu tenho um projeto, que é o Projeto Chá da Vida Brasil, direcionado para escritores, para músicos, né? Para compositores também. Então, quem quiser acessar, procure aí o Projeto Chá da Vida Brasil no YouTube, né? Eu sou vitoriense, mas esse termo vitoriense está mudando, né? Então, tem uma nova política agora de conceituar, né? Vitoriense não, antonense, diferenciar. Então, eu sou antonense, o único da família. Minha família é de Jaboatão, né? Filho de Elias Costa dos Santos, Maria do Bom Parto. Então, minha família toda é de Jaboatão a Recife. Maria do Bom Parto, né? Só eu que nasci aqui em Vitória de Santo Antão. E hoje eu tenho orgulho desta cidade, né? Então, o senhor é antoniense? Eu sou antonense. Antonense, né? Por que essa diferença? Porque quando a gente fala assim, olha, eu sou vitoriense, é muito fácil as pessoas perguntarem de Vitória de Espírito Santo, né? Faz logo essa ligação, Vitória do Espírito Santo, não, Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão. Por isso que o patronímico ficou antonense. Aí tem um movimento para que realmente seja mudado, né? Antigamente a Vitória era apenas Vitória. Aqui. A cidade chamava-se Vitória. E por conta da Vitória do Espírito Santo, houve então a diferenciação. Então, em 1943, né, passou então a cidade a ser chamada Vitória de Santo Antão. De Santo Antão. É um nome muito bonito. É um nome bonito, um nome histórico, um nome que pesa muito, né, na história, não só de Pernambuco, como do Brasil. Porque Vitória vem da Batalha do Monte das Tabocas, né? E Santo Antão é o nosso padroeiro, qual o fundador, Diogo de Braga, quando chegou aqui em 1626. Antônio, você quando chegou aqui na nossa cidade, procurando o Instituto Histórico, você percebeu a arquitetura da nossa cidade, que ela não mantém uma arquitetura de seus casarões? Não, infelizmente não. Infelizmente não. A cidade Nós temos ainda esse relicário aqui. A cidade está desfigurada. Totalmente desfigurada. É uma pena isso. Porque uma cidade que cresceu bastante, né? Uma cidade que, veja, uma cidade que vai completar 400 anos. E você circula, você vê, você conta, né? Na palma da mão, os sobrados, por exemplo. Nós temos esse sobrado aqui, né? Que é o Instituto Histórico e Geográfico. Bonito, né? Temos a Academia Vitoriense de Letras, que é um lindo sobradinho, primeiro andar, um dos remanescentes da cidade, quase 200 anos, ainda mantém ali, onde hoje funciona a Academia Vitoriense de Letras, né?
Mas as demais casas, residências, elas foram mexidas. A própria Rua Imperial, você não encontra. O nome dessa rua aqui É a Rua Imperial. Rua Imperial, né? Por que o nome dessa rua se chama Rua Imperial? Porque em 1859 recebemos a família imperial aqui, em Vitória de Santo Antão. E ele passou por aqui. Ele ficou hospedado aqui. O Dom Pedro II. Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina, eles estiveram aqui por 3 dias, né? Pernoitaram aqui neste casarão. Aqui era propriedade de quem? Aqui era uma propriedade de um promotor que foi construída essa casa em 1851, né? Em 1851, depois passou a ser Paço Municipal. A sede da prefeitura. Justamente, foi quando Vitória de Santo Antão preparou um grande evento para receber a família imperial aqui nesta casa. Né? Passou depois a ser Colégio Pedro Ribeiro, tiro de guerra também já funcionou aqui. E com o passar dos anos, né, antonenses, historiadores, conservadores, criaram então o Instituto Histórico em 1950. Antigo, né? O Instituto. Que funcionava numa salinha na Igreja do Rosário. Depois foi transferido para cá, né? Foi transferido para cá. E hoje a gente mantém esse Instituto Histórico. Mas quem mantém o Instituto Histórico? É uma instituição privada, né? São os próprios membros. Hoje tem quantos membros? Olha, nós temos... veja bem, é difícil essa pergunta de responder. Por quê? Porque nós temos os membros assíduos, né? Mas em torno, assim, vamos dizer, quem comparece, quem está sempre participando de eventos, porque muitos, né, já se foram, muitos também encontram-se em outras cidades, mas nós temos uma participação de 50 a 70 membros, né, ativos aqui no nosso Instituto Histórico. Recebe né? dinheiro da prefeitura? Recebemos uma contribuição, né, um subsídio da prefeitura, que por sinal o nosso gestor, doutor Paulo Roberto, ele é membro desta casa. O prefeito ele é membro desta casa e é um gestor que se preocupa com a cultura. Bom, né? Se preocupa com a cultura. Então, antes dele, já recebíamos também uma ajuda pela prefeitura, mas era bem menos. O atual agora realmente está dando uma atenção especial, porque ele gosta da cultura, ele abraça o Instituto Histórico, e o nosso Instituto é o cartão postal da nossa cidade. Né? Manter essa instituição aqui, Antônio, não é fácil, não. Nós temos aqui funcionários também mantidos pela prefeitura, né? Segurança também mantido pela prefeitura, mas a administração é uma administração privada. Os membros, né, que colaboram, o atual presidente do nosso Instituto Histórico é o doutor Pedro Ferrer, né, que é da família da Pitu, né? Ele é filho do fundador, né, Severino Ferrer da Pitu. Então, a Pitu é daqui de Vitória. Então, ele tem um Instituto Histórico, né, atua na presidência, né, praticamente o que já vai em 4 mandatos, né? Né, e fez total diferença, né? Fez total diferença. Porque você tem que vestir a camisa, você tem que se doar ao Instituto Histórico. Você que chegou agora, a gente vai fazer um turismo e você vai ver o tamanho dessa instituição, que começa em uma rua e termina em outra. Né? Nós temos um teatro com capacidade para 250 né, convidados, climatizados. Estamos aqui nesse salão que a gente recebe 90 convidados, climatizado. Nós temos esse piano, realizamos pequenas apresentações aqui neste salão. Saraus já realizamos aqui, mas quando é um evento grande, então a gente passa para o nosso teatro, Né? Nós temos vários setores. Nós temos um setor, a linha do tempo, onde o turista ele vai adentrar na sala, começando em 1626 e terminando na década de 50, 60. E aqui vocês abrem durante a semana? De segunda a sexta. Sábado, domingo, não. Nós segunda a sexta. A partir das 8? A partir das 8 até... recebemos escolas, recebemos instituições
turistas de outros países. Vem muita gente de outros países aqui? Vem. Um ano passado eu recebi a cônsul da República Popular da China, o embaixador de Cabo Verde, né, uma comitiva do México. Então recebemos, mas ainda falta muito para que as pessoas se conscientizem que na própria cidade existe um museu e tem pessoas que ainda não conhecem o museu. É incrível o negócio disso. Isso aí, né? Isso aí incrível, é padrão. É incrível o negócio. Eu já recebi estudantes e eles ficam aqui, né, admirados. Eu pergunto, você é de onde? Eu sou de Vitória. Se não conhecia o Instituto, é incrível isso aí. E o Instituto está aí. Nós temos uma rede de divulgação no Instagram, né, no Facebook, a internet está aí. Mas é assim, infelizmente, ainda a conscientização em termos da cultura, de buscar, de conhecer o nosso Instituto, eu acho que ainda está um pouco defasado. Né? Não é por falta de divulgação, não, porque foi aplicado, né, um bom dinheiro para divulgação. É a própria pessoa que não tem... interessado para vir, né? Justamente, né? Ô Jones, então vamos falar propriamente da história de Vitória. Vamos começar pelo início, então. Como é que Vitória entra na nossa história? Você falou de Diogo Braga, como é essa Vitória de Santo Antão, ele recebe um português. Ele recebe um português em 1626. E ele chega em nossas terras, nas margens do rio Tapacurá. E, por gentileza. E ele recebe... Quer dar uma pausazinha para ver? Deixa eu ver. É melhor. Esse é o presidente. Pronto, aí como foi? Aí o português chegou. Sim, então, às margens do Tapacurá. Aí o português Diogo de Braga, ele sai da ilha de Santo Antão, que é arquipélago de Cabo Verde. Cabo Verde. Então, inclusive, no nosso projeto Chá da Vida, nós temos contatos lá com pessoas que vêm trabalhando, né, em prol da cultura, e uma ligação muito bacana com o Instituto Histórico e cabo-verdianos. O Cabo Verde tem uma ligação espiritual com Vitória, né? Tem, e muito, né? E muito. Já recebemos, como falei, o embaixador de Cabo Verde, o Chantré, ele esteve aqui. E nós temos um contato muito bacana também com a Dulce Siqueira, que é cantora, historiadora. Mas, enfim, Diogo de Braga, ele sai da ilha de Santo Antão e consigo ele traz um santinho, que é o Santo Antão. E ele chega nas margens do Tapacurá com a sua família, né? E aí começa a preparar sua lavoura. Isso aí em 1626. E diz a história que ele constrói uma pequena capelinha. E o tempo muda a circunstância, né, Antônio? A família vai crescendo, né? A população vai crescendo, e ele faz um povoado, torna-se um povoado, e passou a ser chamado, então, povoado, cidade do Braga, em homenagem a ele. Né? Quer dizer que o primeiro nome daqui foi Braga, foi? Braga, cidade de Braga, que era em homenagem a Diogo de Braga, né? Há quem fale que a imagem que ele trouxe de terracota, o Santo Antão, que nós temos aqui até uma fotografia, mas não é a original. Por quê? Porque o livro de Frei Manuel Calado, historiador do século XVII, Frei Manuel Calado, ele fala da invasão holandesa, aqui em terras, né, antonenses, terra vitoriense. Então, ele fala claramente que os holandeses chegaram a atear fogo e destruíram, então, a imagem de Santo Antão. Né? Porque aqui fala que aqui teve a imagem de Santo Antão, a original. Não, nunca tivemos essa imagem original. É a mesma coisa falar que Dom Pedro II, ele se hospedou no Sobradinho, que fica aqui na Rua Imperial, onde hoje é a academia, um sobradinho, que há 200 anos ainda mantém as mesmas características. Também não. Dom Pedro II não ficou naquela sobradinho, ele permaneceu aqui, ficou aqui. Então, voltando sobre Diogo de Braga, então ele forma-se então um povoado, Vitória passa a ser freguesia, né? Em 1843, então depois chega a elevação à categoria de cidade,
né? Mas a cidade de Vitória, por conta da toponímia, Vitória do Espírito Santo. Então, em 1943, olha só, em 1943, fizeram então essa mudança, que era uma lei que não aceitava cidades com outro nome da mesma cidade, que era o Vitória do Espírito Santo. Aí ficou Vitória de Santo Aí Antão. ficou Vitória de Santo Então, Antão. o nome de Santo Antão vem a partir de 43. 1943. 1943 vem Vitória de Santo Antão. Então ficou Vitória de Santo Antão. Mas durante esse período de Diogo de Braga, voltando a uma linha do tempo, houve então as circunstâncias, as mudanças e houve também grandes movimentos que Vitória hoje representa, né? Vitória representa. Um dos fatos mais representativos que nós temos aqui, que é um dos ícones da nossa história, embora não tanto divulgado nos livros de história, mas se faz então hoje um movimento para que haja um destaque. Quer ver uma coisa? Olha só, olha só, você já esteve no Monte dos Guararapes, você conhece. O que é que tem lá no Monte dos Guararapes? Lá em cima tem a igreja do Nossa Senhora dos Tá, Prazeres. mas o que é a frase que tem em Jaboatão? Sim, a pátria nasceu aqui. Pois é, a pátria nasceu aqui. certo, mas antes do nascimento houve-se um namoro, houve um relacionamento. Ela nasceu aqui, mas ela foi gestada em Vitória. Exatamente, o acasalamento, viu, Francisco? O acasalamento... Nas Tabocas, né? O acasalamento, o namoro foi no Monte das Tabocas. Então recebemos, Antônio, mais muitas escolas e muitos turistas do Brasil, de outros países. O monte está aberto, a gente pode marcar e fazer uma visita lá no monte. Aqui eu aproveito para fazer também uma crítica, né? Porque visitei o Monte das Tabocas há um tempo atrás. Qual foi o tempo? Visitei. Você pergunta o tempo climático? Sim, não, o tempo, o ano? qual foi o ano? Isso foi em acredito 2014, 2013, por aí. Eu já sei o que é que você vai falar. Foi a última vez que eu fui lá. E infelizmente... Era assustador. Não, assim, decepcionante, né? Decepcionante. Porque você chega lá primeiro. Tem muita referência, os militares tomaram conta daquela região com um bocado de frase que não tem nada a ver com a história. Porque assim, os militares, eles tomaram de assalto, no bom sentido, no sentido militar da palavra, a história da expulsão dos holandeses, né, querendo dar uma visão patriótica e nacionalista para uma guerra que foi de caráter religioso. E como os militares, eles são muito maçons, né? Então, eles fizeram uma batalha historiográfica na questão da guerra holandesa, que é uma guerra religiosa. Todo historiador sério diz isso, né? Leonardo Dantas, Antônio, o maior historiador nosso grande destaque, né, na historiografia, que é Antônio... Poxa, agora Antônio Melo, né? Zé Antônio Gonçalves de Melo. Né? Então, assim, é a guerra da luz divina, né? A guerra da luz divina. Aí chega lá, não, porque a pátria, tudo mais, etc e tal, e nasceu aqui. Aí fica uma coisa... o exército, fica uma coisa sem vida, né? O exército, ele toma esse partido, endeusando o Fernandes Vieira, né? Fernandes Vieira. Mas partindo assim para o princípio da história, né? Voltando também, por que Jaboatão tem esta frase, aqui nasceu a pátria, quando eu recebo comitivas e turistas lá no monte, eu aqui mesmo na maquete, onde temos uma maquete aqui aqui no Instituto Histórico, uma maquete de época, eu falo que Vitória, olha só, Vitória de Santo Antão é a célula embrionária da nossa pátria. Sim. Essa é uma frase minha. No sentido, né? no sentido frase, da expulsão, começou aqui, né? Exatamente. A virada pro... o momento da virada foi na Batalha das Tabocas, né? A segunda, teve duas batalhas no Monte dos Guararapes, né? Teve no dia 19 de abril de 1648, né? Realmente oficializa a expulsão, né? O combate ali, mas... É a primeira batalha, né? Mas a Taboca foi em que ano? Aqui foi em
dia 3 de agosto de 1645, 45, 3 anos antes. 3 anos antes, preparando essa gestação, né, para nascer lá em Guararapes. Mas aqui é o centro, a célula embrionária. Fernando Vieira estava aqui, né? Pois é, essa é a história que eu vou lhe contar. João Fernando Vieira, ele foi governador, senhor de engenho, né? Ele adquiriu muito dinheiro através da capitania das Índias, né? Partindo não pelo lado religioso, voltando agora para a parte econômica. Parte econômica, né? Então, a história diz que ele contraiu a capitania... Muita dívida, né? Muitas dívidas, mas muitas dívidas, e ele era uma cabeça pensante, um mentor para expulsar os holandeses, né? Que já estava dominando. Então, ele pensou em expulsar e fazer esse movimento revolucionário. E aí ele forma, então, um contingente. É por isso que a data da formação do Exército Brasileiro era no dia 19 de abril de 1645, por conta dessa Batalha dos Guararapes, né? É que se forma esse contingente. Mas antes desse contingente tão grande, havia, então, um contingente menor de um exército precário, um exército faminto, um exército que não era adestrado, não tinha condições. Não era própria, era uma reação apenas. Era apenas uma reação formada por negros, índios, né, pernambucanos, muitos portugueses. O João Fernando Vieira conseguiu juntar esse pequeno contingente, totalmente despreparado para enfrentar um exército de Van Hals, né, que era o comandante do exército holandês, né, o Van Hals. Ele era o comandante aqui nas Tabocas, era o comandante da tropa holandesa que estava à captura de João Fernando Vieira, né? Era um exército holandês maior, preparado, adestrado e municiado, muito bem municiado. Para o Van Hals, ele acreditava que a batalha seria rápida, né? Um passe de mágica, porque ele já sabia que o contingente era fraco, que era um exército totalmente despreparado. Mas por que o exército estava à captura de João Fernando Vieira? Por conta, ele era o mentor, ele era o líder, ele fez esse movimento para a expulsão. Ele sai do Recife, mas antes dele sair, de preparar toda essa estratégia, ele consegue, então, entrar em contato com um dos grandes estrategistas que tivemos na história, na Guerra dos Holandeses, o Antônio Dias Cardoso. Esse aí era um grande estrategista, né? Que estava na Bahia. Então, Antônio Dias Cardoso, ele desce, né? Ele desce na Praia de Calhetas, ele sai de Salvador, desce na Praia de Calhetas. Ali, você já viu, tem antigo quartel, muito bacana, né? Que é do século XVII. Nós temos ali o Castelo do Mar também. E ele desce na mediação ali da Praia de Calhetas. Ele já conhecia, segundo o Frei Manuel Calado, ele já conhecia essas terras aqui, que eram uma terra abundante de pau-brasil, né? São Lourenço da Mata, a Mata Pau-Brasil, Nazaré da Mata, Pau-Brasil, e Santo Antão da Mata, porque Vitória de Santo Antão já teve esse nome também, cidade de Santo Antão da Mata, né? Por conta do pau-brasil. E havia também, no Monte das Tabocas, junto com o pau-brasil, uma grande e densa vegetação de taboca. Era o tabocal, né? O tabocal. É o que o tabocal? Ele é o tabocal, uma espécie de palmeira, olha só, o tabocal é uma espécie de bambu, da família do bambu. Porém, eles têm uns gravetos mais afiados, né? Pontiagudos. Não é fácil encontrar. Encontra aqui mais não? Não encontro. Inclusive, quero deixar bem claro que, não vou citar o nome, mas houve recentemente um casal que veio aqui a Vitória de Santo Antão, fez um trabalho mostrando a cidade, foi ao Monte das Tabocas, e o canal dele realmente tem uma abrangência muito grande, mas ele comete um erro gravíssimo. E que o Monte das Tabocas
tem esse nome por conta das pedras, não tem nada a ver. Né? Eu entrei em contato com ele pedindo para que ele fizesse essa correção. Tabocal não vem das pedras, tabocal vem dessa vegetação taboca, que é da família do tabocal, né? Do bambu, perdão, da família do bambu. O tabocal vem da família do bambu, é essa vegetação. Então, por volta das 13 horas, lá no Monte das Tabocas, na Pedra da Sentinela, que é o cume, estava lá a sentinela, observando, né, a vinda dos holandeses. Agora me diga uma coisa, por que a batalha foi ali? Por que se transferiu para aquele local? É como eu falei no início, quando João Fernando Vieira entra em contato com com Dias Cardoso já conhecia essa área. Ele disse, vamos chamar a turma para ali. Ele atrai, justamente, como foi que vencemos essa batalha? Não foi através de munições, foi através da estratégia, da inteligência, usando a própria natureza. Mas também teve um milagre de Santo Antão, né? Eu acredito piamente nesse milagre. Tanto é que fala... que Santo Antão apareceu na batalha, ele e Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora de Nazaré, que fala, Nossa Senhora de Nazaré. Aí, para mim, a batalha foi ganha por causa disso. Nossa Senhora de Nazaré. Teve, claro que teve a inteligência humana, então ele mas teve a intervenção divina. Ele teve a inteligência de atrair, porque, como falei no início, Antônio, ele era um conhecedor desta região. Ele era um conhecedor, ele sabia que existia essa vegetação, ele sabia que existia o pau-brasil, ele conhecia a mata, então ele consegue vir justamente com esse contingente, eles se alojam lá no Monte das Tabocas, muitas pedras, né, a parte de cima, mas o centro, o Teatro de Operações de Guerra, na Várzea, junto à margem do Tapacurá, que era um rio caudaloso, não era como hoje, né, um rio estreito, e aí por volta das 13 horas, diz o livro Manuel Freire Calado que estava chovendo bastante, ele avista alguma fumaça no Engenho Covas, que era justamente os holandeses se aproximando, e você sabe muito bem que os holandeses, quando ele chegava, ele ateava fogo, né? Ele destruía. Fizeram em Olinda, eu estive em Aracaju e São Cristóvão, também eles atearam fogos ali, né? Perdeu lá em Tejucupapo, né? Tejucupapo ele tentou fazer isso aí, as mulheres de Tejucupapo botaram para cima deles. A água quente com pimenta, né? Mas quando ele chega aqui, o exército holandês chega aqui, então a sentinela avista, né? Aquela fumaça. E ele já anuncia, dá o alerta. Então o exército luso-brasileiro, que foi o nosso exército, desce em Alarido, com pau tostado, né? Armamento precário, para fazer o ataque. O exército holandês já passando pelo rio Tapacurá, então houve a intervenção do estrategista Antônio Dias Cardoso. O Antônio Dias Cardoso, ele encurrala o exército holandês para o Tabocal. Ele preparou 5 emboscadas e era justamente o que ele queria, encurralar o exército holandês para o Tabocal, que era uma vegetação densa, fechada, mas dentro tinha a sua própria armadilha, os gravetos. E aí a turma foi pega lá. E aí muitos ficaram pressionados, e aí houve então corpo a corpo, e houve muitas baixas, né, para o exército holandês. Nós temos aqui, que é bom você mostrar, uma gravura, que é uma réplica, a original está no Museu do Estado, uma réplica de um quadro, uma gravura de 1709, mas olha só, né, que retratava já essa batalha do Monte das Tabocas. Você vai ver aqui no nosso Instituto Histórico, né, uma gravura do século XVIII, já retratando. E já retratava as quedas, as baixas do exército Flamengo. Você vai ver no desenho, nas gravuras, o exército holandês, né, todo de vermelho, caído. Quer dizer, né, que Antônio Dias Cardoso atraiu o exército... Ele atraiu o exército holandês para aquele palco de guerra. Isso, para aquele centro de operações de guerra. Porque ali, o Pedra da Sentinela ficava olhando... Porque
Os lusos ficaram na posição mais alta, né? Vantajosa. Mais vantajosa. E a turma veio de baixo e ali ele atraiu para os tabocais. E aí ele atrai, o João Fernando Vieira, ele consegue fazer, olha, Antônio Dias Cardoso, ele consegue fazer com que o exército holandês se filtre no tabocal, né? E aí eles ficam pressionados por conta dos gravetos, né? Que havia nessa espécie de tabocal. E aí houve baixas, feridos, o coronel Van Haus bateu em retirada, seguindo para Pipucos, né? Que era lá a base deles. Então, uma pergunta que eu fiz ao arqueólogo Marcos Albuquerque, né? Inclusive eu sou padrinho dele, ele é membro aqui, já participei de algum trabalho dele lá em Itamaracá, né? Naquele Forte Orange, e eu fiz uma pergunta a ele: professor, na Batalha do Monte das Tabocas, houve artilharia pesada? E a resposta dele foi o seguinte: não sabemos. Por quê? Porque, Antônio, por incrível que pareça, estamos em 2025, né? E essas terras ainda são terras virgens arqueologicamente. Nunca houve uma prospecção, né? Quer dizer que se tiver uma exploração ali, você pode achar... Pode achar ou não achar, né? Aí, agora, o que Marcos falou, que você vai encontrar muitas moedas, porque o exército holandês era um exército de mercenários, né? Eles iam para a batalha com um bolsinho de moedas. Então, é fácil você encontrar moedas holandesas, moedas que eles traziam. Quer dizer que acha lá? Acha. Agora, há quem diga também que algumas pessoas, há décadas, já trouxeram aqui para o Instituto Histórico artefatos, como balas de canhão, de vários tamanhos, né? Pesadíssimas, que foram, segundo eles, foram encontradas lá no Monte das Tabocas, né? Qual o tamanho hoje desse território? Houve, sim, especulação de ocupações de algumas terras, alguns fazendeiros foram ocupando, e o que sobrou hoje no monte são apenas 11 hectares. Ora, isso aí não é a realidade do passado, né? De um passado que as terras... É feito o Monte Guararapes, você sabe enorme, né? Que foi invadido. Então hoje o Monte das Tabocas, o que tem lá, são 11 hectares, que, por sinal, quando a gente estava citando aqui sobre a depredação do monte, né? Você não tem o que ver. E realmente estava... Na gestão de hoje, o prefeito, ele tem dado uma atenção especial ao monte. Entendeu? Você vê lá um caminho de uma trilha muito bacana, que você sai da capela e vai até a margem do rio Tapacurá, né? Com os degraus, com os corrimãos, tudo de madeira, né? Ou seja, dando um suporte, coisa que não tinha. Tem segurança, tá uma área, uma vegetação mais organizada, a área mais limpa, e tem lá um pequeno, modesto museu, né? De algumas imagens lá nesse espaço que se encontra no Monte das Tabocas, né? E hoje o que importa também é a segurança, né? Que antes não tinha, que ali já foi, por incrível que pareça, desova de carros ali. Eita. Já foi matéria nacional, já passou. Mas isso há décadas, né? E hoje nessa gestão ele tem realmente melhorado o aspecto do Monte das Tabocas, porque é um dos ícones da história, né? Sim. E escolas têm feito trilhas ecológicas lá, a trilha dos holandeses, né? A trilha dos portugueses, tem tudo lá, esses percursos. Pode-se melhorar? Pode sim, pode-se melhorar mais e mais. A data de maior evolução que nós temos é 3 de agosto, né? Corridas, missas, e aí nós temos. Há uma capela, que essa capela, salvo me engano, foi construída na década de 40, né? Que inclusive foi da gestão dos holandas, dos prefeitos na época, que foi justamente para concretizar a promessa de João Fernando Vieira, que ele diz que é praticamente a mesma temática de Guararapes. Eles venceram a batalha porque lá em Guararapes desceram então a Virgem Nossa Senhora dos Prazeres, não é isso? E a mesma temática eles
usam, né, utilizam lá no Monte das Tabocas, em que João Fernando Vieira avista, né, a descida de Nossa Senhora de Nazaré. Nós temos aqui a galeria de artes, né, feitas pelos vitorienses, e eu vou lhe mostrar uma belíssima imagem do Monte das Tabocas e a descida de Nossa Senhora Nazaré, né? Um artista plástico daqui de Vitória de Santo Antão. Então, tem esse mito, né, que eles falam desse mesmo conceito, né, desse mesmo conceito. Então, tá aí essa parte... E a questão propriamente da vitória, né? Essa parte... Os antigos, eles reconheciam, né? Eles atribuíam os fatos, que não era visto apenas por um, mas por vários, né? Por exemplo, no caso, até Frei Manuel Calado fala, né? Frei Manuel Calado. Ele disse que os holandeses não reconheciam, tinha uma mulher de formosura e um homem que, pelas características, era Santo Antão, né? Tanto eles quanto os próprios portugueses, né? E eles reconheciam isso e davam suas... são fatos estrondosos, né? E hoje se busca fazer uma visão mais naturalista da história, né? Quando que esses eventos extraordinários aconteceram, né? Aconteceram e a gente tem... Vitória é fruto de um milagre, né? Nossa cidade aqui. Exatamente. E hoje a gente tem que realmente manter e propagar cada vez mais esse rótulo que pertence à Vitória de Santo Antão. Esse selo é nosso. Eu respeito demais a história, lógico, entendo, mas assim, quando fala assim, o exército, a pátria nasceu, né, em Jaboatão, mas a fecundação, o namoro, o acasalamento, né, a célula embrionária da nossa pátria foi justamente aqui em Vitória de Santo Antão, no Monte das Tabocas, no dia 3 de agosto de 1645. E o 1645. E o nosso maior estrategista foi Antônio Dias Cardoso, né? Que ele estava na Bahia e aí fez toda a operação, toda a estratégia. O tempo passa, Após isso. O tempo passa, então chega Vitória de Santo Antão a participar, a ter o seu nome na história na Guerra dos Mascates. Olha só, Vitória de Santo Antão tem sim um conceito, né? Tem o seu rótulo também, a sua participação na Guerra dos Mascates. 1710, né? 1710. Na expulsão na retirada dos holandeses, salvo me engano, em janeiro, parece que 1654. 1654, quando os holandeses realmente assinam e deixam o Brasil, houve então um problema muito sério com os senhores de engenhos, né? Endividados. E aí tem Recife, tem Olinda. Houve então um problema de mercadorias também, né? Porque já estava aqui os portugueses dominando, né? E para resumir, tem um fato muito interessante, que os pernambucanos, para entender mais um pouquinho dessa guerra, os pernambucanos, eles praticamente confeccionavam o seu produto, né? E os portugueses adquiriam dos pernambucanos, né, um preço irrisório e vendia aos próprios pernambucanos com preços exorbitantes, né? E a ideia então foi o quê? Expulsar os portugueses agora de Pernambuco, né? Na Guerra dos Mascates, entre Recife e Olinda, a dificuldades, né, de grandes engenhos, isso praticamente levou a um colapso, né? Levou a um colapso, você sabe muito bem disso. E nessa divergência, houve esse movimento da Guerra dos Mascates com o nosso representante aqui em Vitória de Santo Antão, olha só, em 1710. Então sai daqui de Vitória de Santo Antão Pedro Ribeiro, né? Capitão Mor, sai daqui de Vitória de Santo Antão, logicamente havia um efetivo, né? Que não tem o nome desse efetivo, mas ele incorpora, ele participa e representa a nossa cidade da Guerra dos Mascates. E essa Guerra dos Mascates, esse movimento revolucionário, sabe que Pernambuco já tornou-se uma nação, né?
Tornou-se uma nação, passou por 3 meses, né, e depois a colônia era muito forte e volta a Pernambuco a ser colônia de Portugal. Mas o que é interessante, que nessa passagem do século XVIII, 1710, Vitória de Santo Antão entra no livro, entra na história da Guerra dos Mascates. Né? Deixamos os holandeses, estamos na Guerra dos Mascates. O tempo passa e o tempo muda as circunstâncias. Então, Vitória de Santo Antão, por volta de 1855, mais ou menos, por aí, houve uma tragédia que foi a cólera morbo. Você ouviu falar cólera morbo, né? Foi mundial, né? Dizimando com muita rapidez, né, a população. Segundo a história, diz que as pessoas estavam vivas pela manhã e à tarde praticamente estavam sendo enterradas, né? E Vitória de Santo Antão, nós temos registro aqui no arquivo que praticamente metade da sua população foi dizimada, Antônio. Poxa. Entendeu? E médicos que estavam aqui já não estavam aguentando mais, os médicos abandonaram a cidade, porque aqui foi um grande foco. Segundo a história, diz que um contaminado do engenho Cacimbas veio à feira, né? A feira livre aqui, e saiu contaminando, né? Saiu contaminando. Então, na cólera morbo, muitas pessoas foram dizimadas. E segundo, a solução foi o seguinte, que observaram que gravetos de carvalho sendo queimados, né? E evitaria essa propagação dessa bactéria, desse vírus, né? Então, era muito comum as ruas estarem com lenhas, com fogueiras, criando-se essa fumaça para combater o vírus, né? E aí perdemos muito, praticamente a metade da população. É como se fosse a pandemia que tivemos, né? Quantas perdas tivemos de um dia para o outro, né? Perdas exorbitantes. E olha que com a medicina que temos hoje avançada, imagine isso na época, né? A cólera morbo, a situação precária, isso aí que tivemos. Então isso aí, Vitória de Santo Antão entra nessa estatística muito triste. Dom Pedro II, né, ele em sua rota literária, em suas viagens, ele vem à Vitória de Santo Antão justamente para conhecer o Monte das Tabocas. Ele foi ao Monte das Tabocas, passou pelo engenho Cacimbas. Segundo o livro o diário dele, né, das suas viagens, ele avista, Antônio, um pedaço de canhão no engenho Cacimbas. Hoje nós temos, eu vou lhe mostrar, no setor da linha do tempo, um canhão. E está faltando algo nesse canhão, né? O tiro deve ter saído pela culatra, ou seja, há um pedaço faltando ali. E esse canhão foi encontrado nas escavações da primeira igreja batista, que fica logo próximo ao Silogia, o teatro do nosso Instituto Histórico, em frente. Quando eles estavam à base da igreja, encontraram esse canhão. Como ele chegou, ninguém sabe, mas se assemelha-se às palavras de Dom Pedro II, né? Ele avista em Vitória de Santo Antão, no engenho Cacimba, um pedaço de canhão. Como esse canhão chegou nesse engenho, ninguém sabe, né? Na época da colônia, aqui teve muito engenho de cana-de-açúcar. Olha, Vitória de Santo Antão é um ponto, é uma cidade... Né? Primeiro ponto seguinte, que a gente eu acabei esquecendo. A localização de Vitória. Vitória de Santo Antão fica na zona da mata, né? Fica na zona da mata. Então, a zona da mata sul... Aqui é sul, né? Não, sul não. Aqui é leste, né? Leste, né? Oeste. Oeste. Leste não. Oeste. Então, o Vitória de Santo Antão fica num ponto estratégico, na zona da mata, ou seja, é uma porta, é uma ponte que liga a capital e aos outros interiores, né? Então é uma passagem, Vitória de Santo Antão serve de uma grande passagem, né, para mercadorias. É um entreposto, né? É um entreposto.
E aqui tivemos a Feira do Gado mesmo, era gigantesca, porque a Vitória de Santo Antão tem um nome muito forte na tradicional, a Feira de Gado, a Feira de, Hoje não tem mais Feira de Gado. Não, a Feira de Cavalo, né? Cavalos que ficaram lá no Livramento, na Praça do Livramento, aquele pátio. Quer dizer que aqui foi famoso por Feira de Gado e Cavalo. Cana-de-açúcar também, né? A produção açucareira, Vitória de Santo Antão era um ponto estratégico. Agora é que chegou até a usina? Sim, nós temos usinas, né? Nós temos ainda hoje temos a usina Cachoeirinha, nós tínhamos a destilaria Alvorada, o engenho Pitu, que produzia também para a indústria. Hoje não, diz que o álcool já vem de fora, né? Uhum. Mas Vitória de Santo Antão, muitos engenhos, né? Muitos engenhos em Vitória de Santo Antão. Uhum. Né? Posso até passar para você, quando a gente for no setor econômico, você vai ver imagens de nossos engenhos aqui em Vitória. Então, veja, Vitória de Santo Antão foi também bastante produtiva, né, que ajudou bastante no setor da economia açucareira, né, pela grande produção de açúcar, através dos engenhos que tínhamos, né, em funcionamento. Né? Uhum. Hoje tem o que? O engenho Cachoeirinha, que é todo vapor. Né? Nós temos o engenho Cachoeirinha. Bom, e aí, sobre a cólera morbo, quando se passa, Dom Pedro II chega à Vitória de Santo Antão, em 1859, e aqui foi preparado, né? Aliás, a cidade toda foi preparada para receber o imperador. Né? Então, ele chega aqui, permanece 3 dias. Aqui era o Paço Municipal. Eu estive, um fato só interessante, eu gravei até um documentário para o programa, né, o Projeto Chá da Vida Brasil, quando eu estive na cidade de Pilar. Conhece Pilar, na Paraíba, né? Não, conheço. Eu até estava dizendo ao poeta que... coincidência, estava dizendo ao poeta que a gente pesquisando sobre a origem da minha família, a cidade de Pilar, o Dom Pedro II, ele esteve na cidade de Pilar, porém, o responsável para receber Dom Pedro II foi preso. Oxê. Foi preso. Eu estive no Instituto Histórico, viu? Por que ele foi preso? Eu estive no Instituto Histórico, que antes era cadeia. Aí o rapaz, né, o presidente falou para mim, disse, olha, ele citou o nome dele, foi preso, ficou aqui preso na cadeia. Né? E aqui é onde recebemos o imperador aqui na cidade. Agora, por que ele foi preso? Porque quando Dom Pedro chega à cidade de Pilar, a casa não estava pronta. Aham. E era de responsabilidade dele, né? E diz a história que Dom Pedro II dormiu numa rede, numa casa qualquer lá. Imagina. O imperador da aí rede, Dom né? Pedro, aí prepararam às pressas, né, a casa para ele se hospedar. Aí chegou a notícia nos ouvidos dele que fulano de tal estava preso. Ele pergunta, quem é ele? Não, ele era o responsável para deixar a casa pronta para o imperador. Ele não tem culpa, não. A culpa é minha, porque eu antecipei a minha viagem, né? E manda soltar o cidadão que estava na cadeia pública, onde hoje é o Instituto Histórico, né? Ele estava preso lá. Foi compreensível o imperador. Foi, ele mandou soltar. Então ele esteve aqui, vou mostrar para você algumas louças. Nós temos as louças que a família imperial fez, sim, as suas refeições, e temos também a própria mesa, né? E aqui, Antônio, em 2019, eu estava com um celular mostrando a um português a riqueza do nosso arquivo, né? Nosso acervo. E ele se interessou. Ele estava no navio, estava no cruzeiro, conversando comigo, e ele disse, eu quero passar o Natal em Vitória de Santo Antão. Né? Ele mora na Paraíba, o Raul Vitorino. Então, eu achei muito interessante, falei para ele, a cidade não é um grande porto turístico, né? Totalmente diferente, mas venha. E ele veio, ficou na minha casa, e aí ele gostou tanto desse Instituto Histórico, que ele fez uma doação grandiosa, Antônio. Que bom. Aos 7 anos, ele tinha lá ainda louças portuguesas, né? Completíssimas as louças, e doou cadeiras, né? Cadeiras, inclusive essas cadeiras, né? Cadeiras, essas sim, essas daqui. Uma mesa também, olha só como ela é linda, né? Bonita.
É estilo manuelino, né? É, manuelino. E também a mesa e móveis também. E o Instituto Histórico foi até João Pessoa pegar esta mobília, né? Veio um baú com essa mobília. E o que mais chamou a atenção, Antônio, é que ele fez uma doação de 2 quadros de prata de lei, onde hoje encontra-se no setor da linha do tempo. 2 quadros de prata de lei. Então, as pessoas gostam do Instituto e terminam simpatizando, fazendo doação do seu acervo, né? Ele sabe muito bem. Aqui é bem agradável. Porque aqui a gente vai realmente preservar o material. É bem agradável. Bom, dentro da linha do tempo, Vitória de Santo Antão, né, despede-se de Dom Pedro II, e aí acontece um outro episódio, que foi justamente na Guerra do Paraguai, né? Vitória de Santo Antão entra também na história da Guerra do Paraguai. Mandando efetivo. Tivemos 3 jovens, né, voluntários e tantos outros também, mas esses 3 jovens eram irmãos de Mariana Malha, onde hoje tem a Avenida Mariana Malha, Escola Mariana Malha, Praça Mariana Malha. Quem foi Mariana Malha? Então, Mariana Malha, ela foi uma jovem, muito jovem, aos 18 anos de idade, ela se voluntariou para ser uma vivandeira na Guerra do Paraguai, né? E aqui em Vitória houve sim a despedida desses jovens, né? Nós temos registro. Vivandeira. Vivandeira, enfermeira. Enfermeira. Que para cuidar dos combatentes, né, na Guerra do Paraguai em 1864, por aí, né? Então, ela sai daqui com muitas festas, muitas pompas, ela e os irmãos, e se desloca para Recife, para lá se prepararem para o embarque. E no Recife houve sim também outros festejos, que eram os voluntários, né, da Guerra do Paraguai. E ela era sobrinha da avenida que você passa tanto. Eu acredito que você deve passar muito por essa avenida, que é o Conde da Boa Vista. Era sobrinha dele, né? Era sobrinha. Então, há quem diga que era primo de Mariana Malha, mas já vimos alguns registros como ele era tio de Mariana Malha. O pai dela que era dono de engenho? Não temos não temos essa informação. Mas talvez desse ser pessoas comuns que tornaram-se celebridades. Agora, uma pergunta. Mariana Malha foi, de fato, a Guerra do Paraguai? Não. Não foi? Não foi. No caminho acabou a guerra? Não foi porque houve uma intervenção, né? Não se sabe por quê, mas ela não chega. Eu digo isso porque há registro dos irmãos dela na Guerra do Paraguai. E não há registro dela, ela não chega a embarcar. Mas ela volta para Vitória? Quando ela morre, há registros que se comentam que o resto dos mortais dela encontram-se lá no cemitério São Sebastião, lá em Santa Amaro, né? Em Jaboatão. Em Jaboatão. Não tem a igreja de Santa Amaro? Sim. Atrás não tem o cemitério, se não me engano, é o cemitério de São Sebastião. Eu não sei. Tem lá em Jaboatão dos Guararapes. Então há quem fale que os restos mortais se encontram lá, né? E não na Guerra do Paraguai, e não há indício que ela chegue a embarcar. Mas para a gente, antonenses, né? Quando eu falo, principalmente para as jovens, né, que ficam admirados quando observam a imagem dela, ela foi uma vitoriosa. Sim, ela Por quê? demonstrou... Porque ela teve esse espírito, né, de voluntariada, de ajudar, de ser né? vivandeira, de ajudar os brasileiros naquele conflito. Então, ela não chegou lá, aí é outra história, né? Se não chegou, é outra história, como você falou. Mas aí não se tem registro da participação dela. Mas não há registro. Os irmãos dela, sim, há registro. Ela volta e vai e falece e enterra em Jaboatão. É o que se falam, né? É o que se fala. Para se fazer uma busca, tem que ser uma busca
Jaboatão. Não, o Parque das Flores é o mais recente. É o mais recente. Esse o Parque das Flores é o mais recente. Esse é antigo. O antigo mesmo é atrás da igreja. É o Campo Santo. A igreja da Matriz. Não é porque tem a igreja de Santa Amaro em Jaboatão. A igreja de Santa Amaro, que fica atrás, né? Pronto, então Vitória de Santo Antão tem esse registro. Mas outro registro também chega em 1888, né? Que é a Hecatombe, que é essa igreja, nessa própria Rua Imperial. Nós temos a igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos. E aí Vitória entra novamente, né, nos livros, e que o eleitor ele vai à igreja para dar o seu voto. Uhum. As urnas, elas ficavam nas igrejas. Então, nessa época, como até hoje essa moda nunca termina, a divergência entre partidos, né, entre os políticos, o tempo passou, mas continua ainda essa guerra, a rivalidade política, né? Uhum. E aí houve divergência entre os partidos e o grupo se manifestou um contra o outro, sacaram-se armas e Tiroteio. 16 a 18 pessoas foram assassinadas. Poxa. Dentro da igreja. Meu Deus. Da igreja Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, essa logo aqui. Essa logo aqui. Você passou por ela. Essa que é voltada para cá, né? Isso. Ela é de 1736. Ela tem uma fachada bonita. A igreja da Matriz, que é a principal, que é a de lá. Não há um registro oficial de fundação. Por quê? Porque, como eu falei, Diogo de Braga chega em 1626, constrói uma pequena capelinha, e essa capela realmente existiu às margens do rio Tapacurá. Essa capela também não existe mais, né? Em 1881, se eu não me engano, ela foi destruída. A capelinha? Ela foi destruída para que se construísse uma outra, né? Que é justamente essa daqui. Que pena. Essa daqui. Nós não temos imagens, apenas alguma fala, algum registro. A imagem de Santo Antão, ela é uma réplica que tem hoje aqui? Tem a imagem aqui disso? Nós temos a réplica da imagem de Santo Antão trazida por Diogo de Braga. Está na igreja? Está aqui conosco. Está aqui no Instituto. A réplica, né? E há quem fale de terracota mais, de terracota. A réplica de vocês é de terracota. E há quem fale, mas é uma imagem, veja bem, ela estava aqui e ela foi extraviada. Levaram essa imagem. Não está aqui, não. O que temos aqui é uma imagem fotográfica dessa imagem, que ela foi extraviada. Supostamente, alguém que fez esse extravio aí, achando que ela fosse original, mas ela nunca, ela não foi original, porque Frei Manuel Calado, já no livro, ele já citava que os olímpicos tinha sido destruído. Agora, temos a imagem de Santo Antão, lógico, na Igreja da Matriz, que é uma imagem diferente da não é a histórica, né? Não é a histórica. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ela por dentro, ela se mantém nas suas características? Então, ela se mantém, mas por conta da hecatombe, o que aconteceu foi uma hecatombe, ela passou décadas e décadas e décadas fechada, não se podia fazer nenhum tipo de celebração, por conta do assassinato. Quer dizer, 18 pessoas? Né? 18 pessoas foram assassinadas. 1800? Inclusive o Barão de Escada, 1880, Barão de Escada. Nessa ocasião ele morreu também? Barão de Escada, ele fazia parte também do partido, né? E ele estava dentro ele estava, inclusive você vai ver na linha do tempo, não sei se foi a tia ou foi a mãe dele que teve uma revelação de um assassinato, e ela sonha que era justamente ele. E o Fernando, que é daqui do Instituto Histórico, que é artista plástico, ele retrata isso em gravuras e colocou esses sonhos, né, dela. Aqui em Vitória nós tivemos membros da nobreza com títulos, barão, visconde? Não, nós não temos, aliás, nenhum registro desses títulos, né? Barão de Vitória não tem não, né? Nenhum desses títulos. A passagem, eu acredito que, lógico, o imperador, ele era um imperador itinerante, né? Uhum. E não sei se ele realmente... Ele, com certeza, no Recife, ele deve ter feito dado, né, esses títulos a alguém.
como ele esteve lá em Moreno, no Engenho Moreno, naquele engenho belíssimo, né? Ele pernoitou lá Sim, ainda. o Moreno, lá na cidade de Moreno, né? Isso, né? Souza Leão, né? Ali é Souza Leão. É, Souza Leão. Aqui as famílias aqui de Vitória. As famílias aqui, um grande peso são os Cavalcantes, Manuel de Holanda, né? Marta de Holanda, por exemplo, a Marta de Holanda, ela teve essa aqui é Diva Holanda, que é parente ainda. A família Holanda é muito forte aqui em Vitória. Holanda. Holanda, também dos Cavalcantes, né? Família. E tivemos prefeitos, o presidente do Instituto Histórico, permaneceu por 36 anos na presidência. Ainda hoje José Aragão. Ainda hoje tem a família Holanda aqui. Tem a família Holanda. Marta de Holanda, ela foi a primeira mulher a receber o título, né? Ela era uma pessoa diferenciada do estilo de época. Ou Título seja, de que ela recebeu? Para se candidatar, né? O título, para voltar a ter o direito de votar. Título de eleitor. Título de eleitor, né? Título de eleitor. Ela brigou para conseguir. Ela chega a mandar uma carta ao presidente Getúlio Vargas, né? Para que esse direito seja então concedido às mulheres. E ela se vestia de uma forma totalmente diferenciada da época, né? Ela era uma pessoa, diferenciada no sentido assim evolutiva, né? Do seu estilo de veste, do seu estilo de fala, seu comportamento, que a sociedade não aceitava isso aí. Ela era totalmente diferenciada. Ela foi casada com Teixeira de Albuquerque, que é o autor da letra do hino da nossa cidade, né? Ele era o quê, Teixeira de Albuquerque? Poeta. Ele era poeta. Ele é escritor. Então nós temos os Cavalcantes, Temos também, Holanda. em termos de escritores, acabar com essa história que Vitória de Santo Antão é terra de Osman Lins, né? Gente, é terra de Osman Lins. Osman da Costa Lins. É terra de Osman Lins, mas Antônio, nós temos vários escritores aqui. Osman Lins, ele não viveu aqui não, né? Pois é, ele nasceu aqui, mas sua vida teve participação, né, bastante efetiva em São Paulo, né? Em São Paulo. Ele praticamente... Agora, ficou o rótulo de falar que a Vitória de Santo Antão é a terra de Osman Lins. Nós temos Luciene Freitas, grande escritora, que fez um livro belíssimo sobre Marta de Holanda. Até hoje ela é muito pesquisada por grandes instituições. Quais são outros escritores? Nós temos o próprio Pedro Ferrer, né? Pedro Ferrer, escritor, que inclusive os livros do Pedro Ferrer, o atual presidente, assim, é um dos livros mais pesquisados, porque ele fala da nossa cidade. Não estou desmerecendo Osman Lins, né? É um romancista. O filme Lisbela e o Prisioneiro é baseado dele, né? É de autoria dele, né? Que não foi filmado aqui em Vitória, olha só. São José da Coroa Grande. Foi filmado em algumas cidades, no Recife Antigo, mas aqui em Vitória não, né? Mas é uma peça, né? É uma peça. Eu quero que as pessoas se conscientizem que Vitória é um celeiro de intelectuais. Nós tínhamos na década de 20, a década de 30, grandes clubes literários aqui. Grandes clubes, formadores então, de escritores, de poetas, né, Francisco? Nós tivemos aqui estes clubes. Escolas, né? Né? Aqui, vocês tiveram destaque Quais foram as grandes escolas? A igreja teve presença na escola aqui? Olha, a escola... Damas, Salesianas... Damas é uma escola... Ainda tem aqui? Tem uma escola renomada, uma escola que tem história, né? Qual foi o colégio mais famoso daqui de Vitória? Damas 3 de agosto, ginásio 3 de agosto, né? São escolas assim que têm história. O colégio Damas aqui é antigo? É antigo. E eu quero, sim, paramos em Mariana Malha, não foi isso? Na linha do tempo. Aí outro contexto que entra também na história, aliás, terminamos na Hecatombe. Sim, na Hecatombe. Né? Vamos subir um pouquinho, vamos para a década de 50, 60, na Revolução 64, que foram as ligas camponesas. Né? Para você ver. Julião, né? Francisco Julião. Filho de dono de engenho. Filho de dono de engenho, grande advogado, né? E ele, Vitória de Santo Antão, ele é uma cidade que é muito pesquisada lá em seu território, no Engenho da Galileia.
O Engenho Galileia é onde? É aqui em Vitória? É aqui em Vitória. Então, Vitória, por exemplo, olha, Vitória de Santo Antão teve esse movimento, o primeiro movimento da reforma agrária, primeiro, não aqui em Pernambuco, não Nacional. somente aqui no Brasil, mas das da América Latina, né? Da América Latina. Ah, vem tu, poeta. Viu aí, poeta? É história, né? Então, Vitória de Santo Antão marca esse ícone, né? Que as ligas camponesas Quer dizer que Primeira a reforma- Liga Camponesa nasce aqui em Vitória. nasce aqui em Vitória de Santo Antão, no Engenho Galileia. No Engenho Galileia. Nós temos o Zito Mariano. O Zito Mariano, inclusive, publicou um livro. Zito Zito da Galileia. Zito da Galileia. Zito da Galileia. Tá vivo. Tá vivo. Zito da Galileia, né? Zito da Galileia, ele escreveu um livro sobre o movimento, né, das ligas camponesas. E foi recente esse livro. Ele conta totalmente a sua história. E nós temos aqui na biblioteca a venda, né, desse livro. E vale a pena você também fazer uma visita A Galileia. à Galileia. Hoje lá mantém uma estrutura. Mantém uma estrutura simples, mas é um marco de onde tudo aconteceu. Você pode conversar com o Zito da Galileia, conversar com ele, e ele vai narrar toda a história, a participação do seu pai. Lá tem um motor, veja só, lá tem um motor, que esse motor que era de energia, né? Então era uma bobina enorme, que ela foi trazida, né, dos Estados Unidos, uma doação do irmão do presidente John Kennedy. Para funcionar no engenho. Foi, né? Essa bomba, esse motor, né? Esse motor. E por que ele era amigo do dono do engenho? Não, é porque era marcante esse movimento da reforma às ligas camponesas. A família Kennedy estava ajudando a Liga Camponesa? Tinha um movimento muito forte ali. Mundial, mundial. Então, tem esse contato. Eu já não sabia. Essa informação é interessante porque mostra que a família Kennedy ajudou as ligas camponesas. Até hoje tem essa Ajudou esse então motor, as ligas né? camponesas. Então. Esse motor, o gerador. O gerador, né? Esse motor Então, que eu falei, o gerador. esse engenho Galileia era uma espécie de QG, de quartel-general da Liga Camponesa. Era o principal, sim. E de lá se difundia para todo Pernambuco. Foi o primeiro movimento agrário da América Latina. Como é que foi aqui, então, a época da ditadura militar, né, pós-64, aqui em Vitória? Houve perseguição? Não, houve muitas perseguições. Houve prisão? Houve muitas prisões. Houve a invasão do exército. O exército aqui invadiu, isso, foi? Invadiu, sim. Aqui tem um tipo de guerra? Tem né, diferente da Moscozinho. Você conhece a história de Moscozinho, Moscozinho, Jaboatão. né? Moscozinho é Jaboatão, né? E semelhante a Moscozinho, a história. Pronto, semelhante a Moscozinho. Aqui também era uma espécie de Moscozinho. Isso, não aqui no centro. O foco era onde? Engenho Galileia. Engenho Galileia. Aí o exército vinha para cá e prendeu muita gente. Mas prendeu muita gente que era ligado ao movimento. Ligado ao movimento. A sociedade, no geral... Cabra Marcado para Morrer, você já assistiu? Não. Não assistiu? Não. Já leu o livro? Também não. Assista. Não conheço nem o livro. Vá no YouTube, procure lá, Cabra Marcado para Morrer. Tá entendendo? Retrata a história. Retrata a história de Galileia. É um filme antigo. A imagem não é de boa qualidade. Mas tá lá no YouTube. Mas o conteúdo é excepcional. Está no YouTube, eu vi. Tá no YouTube. Cabra Marcado para Morrer. Cabra Marcado para Morrer. Então, e hoje, Vitória de Santo Antão, voltando hoje a uma modernidade, como falei no início, infelizmente, é uma arquitetura de uma cidade moderna. Nós não temos aqui uma Igaraçu, uma Olinda, um São Cristóvão. Deveria ter, né? Deveria ter, né? Aqui é uma pena porque aqui nós passamos, não só em Vitória, né? Mas quase todas as cidades daqui do Brasil, mas vamos falar de Pernambuco, mas passaram por uma depredação histórica sem precedentes. Totalmente. Aí, resultado, aí você entra aqui, é uma cidade desagradável para você ver. Só tem aqui e ali um ou outro prédio como esse que se salva. Que se salva. Mas é ruim de andar. Por exemplo, nós temos o Sobrado Seu Miro, que pertence aos Holandas, né? Que foi onde Marta de Holanda nasceu, onde o pai dela tinha Esse sobrado mantém? Mantém, mas tem uma poluição enorme.
a poluição visual, aquela de propagandas na própria fachada. Na faixa, cheio de propaganda. Cheio de propaganda, de loja, essas coisas, de nome. Aí lasca. Aí você vê a estrutura. Aí o que o pessoal fez? E você, aqui na Duque de Caxias, você desce aqui, você vai ver logo o sobrado do seu amigo. Hoje virou uma galeria. Ali eu vi que tem uma feira ali embaixo, aí aqui é um mercado, ali é um mercado de farinha. O mercado também está abandonado, o mercado, ele não bonito, está... Um prédio bonito. É lindo demais. Mas, segundo aí, está dentro do projeto do gestor, para transformar ali num polo cultural, como tem em Gravatar. Era melhor. Em Gravatar, você come uma buchadinha, seria você bom. come uma dobradinha, um pé de porco, né? Você pega um melaço, um queijo de coalho, aquele mercado pequeno, menor do que o nosso. Catende é uma cidade desfigurada também, né? Que é da minha cidade. Aí agora tem lá o Catende Clube, que foi um clube, o Leão 13, Catende Clube, foram clubes antigos, né? 1900, década de 20, 27, por aí, que os antigos usineiros construíram. Um era o Centro Operário Cultural, que era ligado mais aos trabalhadores, e o outro Catende Clube seria o pessoal mais da alta sociedade. Aí, resultado, está lá, está se acabando, aí a solução é derrubar. A solução é derrubar. Em vez de é um prédio que tem uma arquitetura diferenciada, é bonito e tudo mais, em vez de movimentar a sociedade para recuperar e para direcionar para uma questão cultural, turismo, né? Turismo, etc. Não, derruba. Mas para quê? Assim, é de uma ignorância. Voltar, né? Voltar assim, é de uma ignorância. Avança, né? Aí pronto, você vê, aqui, por exemplo, né, tem os azulejos antigos, né? Aí a turma tira esses azulejos, que são uma maravilha, né? Arquitetônica, etc., estética, aí bota cerâmica. Bota uma cerâmica. Eu vou te falar uma coisa, vou mais além, Antônio. Nós temos aí a chamada Rua da Águia. Aqui em Vitória, Rua da Águia. Rua da Águia. Por que Águia? Porque tem um prédio e que tem realmente uma águia, né? Uma águia e que nesse prédio onde funciona a maçonaria, né? E é a primeira maçonaria aqui em Vitória de Santo Antão, mais de 100 anos, né? E a fachada desse prédio era assim em alto relevo, né? Bonito, né? Um azulão, né? Bonito. E foi que fizeram. Derrubaram porque viu que estava fragilizado, mas o engenheiro, a cabeça pensante desse engenheiro, fez com que derrubasse toda a fachada dele, rebocasse e apenas pintasse. E pintou da mesma forma a cor daquele alto. Quer dizer, desfigurou completamente. Desfigurou totalmente. Ou seja, tornou-se uma parede pintada de como era antes. Entendeu? Sinto muito por isso. Não, porque aí a cidade vai ficando feia. Acho que uns 20 a 30 anos, eu peguei uma máquina, máquina Kodak, aquela 24 pose, né? Eu tenho até hoje algumas imagens que eu fotografei de algumas casas, estilo sobradinho. Que algumas já foram embora. E hoje você não encontra mais. Eu tenho isso no meu arquivo. Recife também está se perdendo. Está entendendo? Também aqui em Vitória, estou vendo ali o Monsenhor Renato da Cunha Cavalcante. Nasceu em Timbaúba. Ele teve uma presença marcante. Teve uma presença muito forte aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, né? Educador também. E a gestão dele foi uma gestão... Ele foi prefeito aqui? Não. Ele foi uma gestão que marca a sua passagem aqui em Vitória de Santo Antão por maior tempo, né? Hoje parece não é assim. Hoje parece que o pároco ele ficou aqui muito tempo. Muitos anos mesmo. Ele aqui batizou a cidade todinha. Batizou. Eu toquei muitos casamentos na igreja, né? E tem uma história que eu acho muito engraçada, porque ele não admitia atraso, sabe? Ele era muito conservador, o padre Renato. Respeitadíssimo, né? E aí, quando a noiva atrasava, podia estar no meio da igreja, ele já começava a celebrar, não esperava ela entrar, já começava. Ele não tolerava atraso. E não tolerava também, não gostava que as pessoas cantassem dentro da igreja. Né? Não, tem que ser instrumental. Eu tocava com minha equipe, violinista, flautista, e tinha uma novela
O Clone, você lembra essa novela, O Clone? Lembro. Aí foi aí que a noiva pedia para que eu tocasse a Miragem, a música Miragem. Somente por Aí. amor, né? Era uma música bonita, sim. Era uma letra bonita, sim. Mas veja o que me chamou a atenção. Eu toquei e ele olhou para mim. Aí, depois de uns 15 dias, estava eu na igreja novamente. Aí ele olhou para mim. Aí disse, vem cá, cadê seu repertório? Aí mostrei a ele. Ele era conservador. Mostrei, ele disse, essa aqui pode. Essa aqui você não vai tocar, não. Esse padre é a música da noiva, mas você não toca. Na minha igreja você não toca. Ah, bom. Eu disse, padre, mas por qual motivo? Essa música não é da novela? Eu disse, e está fazendo sucesso essa música. Pois bem. Mas sabe por que essa música não pode ser tocada aqui? Porque na novela, né, a mulher trai o marido. E toda vez que ela está com o amante, toca essa música. a música é executada. A música não é executada para o esposo dela, é executada naquela ocasião. Então, a partir de hoje, eu não quero que você toque essa música. Deu maior trabalho, porque eu tive que entrar em contato com os familiares por conta desse episódio, né? Então, uma pergunta, ele era noveleiro, ele sabia, então, ele conhecia, mas conhecia a história, não, né? mas é importante né? Saber dessas coisas. É importante, sim. Importante. Eu achei bastante interessante, eu disse, é mesmo, padre, é verdade. Toda vez que, quando ela trai o marido, ele diz exatamente, toda vez que ela trai o marido, a música é executada. Importante ele saber disso. Antônio, eu quero lhe fazer um convite para a gente fazer um turismo aqui, tá certo? Vamos fazer um turismo aqui, vamos com um poeta francês também. Poeta, quer dizer alguma poesia aqui, poeta? Quer dizer algum verso aqui, não? Venha dizer um verso. Mas faça o seguinte, anuncia aí para quem quiser conhecer o Instituto Histórico. Posso falar então? Sim, agora veja, antes da gente fazer o tour, a gente consegue falar daqueles personagens folclóricos daqui, não? Olha, tinha uns personagens aqui, era o Mané Capão. Essa aí virou um ícone, né? Já vem Mané Capão, pronto. Ele era o quê, Mané Capão? Ele era um doente, né? Era um pedidor de esmola, mas ele virou assim um dos ícones da cidade. Folclórico, né? Folclórico. Já vem Mané Capão. Então as pessoas naquela época, né, ateavam pedras para atiçar o nervosismo dele, e ele jogava muitas vezes, saía correndo, né? Podia estar na feira, podia estar no centro, podia ir em qualquer rua, qualquer movimento. Já vem Mané Capão e a gente já sabia que ele estava com uma pedra na mão para jogar nas pessoas, né? Uhum. Então ele virou um dos ícones. Eu posso até emprestar para você, conseguir um texto, enviar para você um texto sobre a história de Mané Capão aqui na cidade. Né? Mané Capão. Tá certo? Teve algum outro? Não, que saiba, teve esse aqui, o Mané Capão. Teve aqui. Culinária daqui? A culinária daqui é uma culinária normal, bem nordestina, né? Que é a buchada, né? O diferencial, a buchada é o que mais? A dobradinha, né? A dobradinha, caldinho. Mas o que diferencia muito aqui na nossa cidade, que é um dos ícones, é a cachaça Pitu. Sim, né? A cachaça. A cachaça Pitu. Tá aí o nosso presidente, ele é Quantos anos de Pitu já? É mais de 50 anos. Isso, muito mais de 50 anos, né? Praticamente quase 100 anos, né, a Pitu. E a Pitu tem história. A Pitu tem história. No meu programa, né, no Cantinho do Barra Brasil, eu sempre falo, né? Vitória de Santo Antão, terra da Pitu. E o nosso coordenador lá no Canadá, o Luiz Marcelino, ele achou estranho porque a vizinha lá no Canadá, em Toronto, tinha uma cachorrinha por nome Pitu. E ele perguntou, por que o nome da cachorrinha se chama Pitu? Aí ela disse, nós somos de Pernambuco, nós somos de Petrolina, e em Pernambuco existe uma cachaça muito famosa que se chama Pitu. Luiz Marcelino teve curiosidade de ver a Vitória de Santo Antão, porque no meu programa eu falo aí que degustamos formigas tostadas, assadas, na farinha, que são as tanajuras, né? Uhum. E ele ficou curioso. E ele disse, olha, Jones, eu estou indo ao Brasil, quero fazer uma visita, quero conhecer a Pitu, e eu quero comer as formigas, as tanajuras, né? Foi uma época fora de tanajuras, e levamos para Gravatar, e lá ele marcou o gol, né?
placou comendo as tanajuras, né? Comendo as tanajuras tostadas. Levamos a Pitu, ele provou tanto que ele disse assim, Pitu, mania de português. Ele é português. Vamos conhecer? E a questão da universidade, a chegada da Universidade Federal aqui? Mudou, não foi a cidade? Não, a Vitória de Santo Antão é um celeiro na educação, né? Hoje temos quantas faculdades Nós aqui? temos a Unifacol, né? A Univisa, nós temos um campus da Federal, nós temos a FAMAN, se eu não me engano, salvo me engano, são 5 ou 6 unidades, né? Aí atrai a estudantada de todo nós temos o Instituto Tecnológico também, que antigamente era a Escola Agrotécnica, como me formei, hoje é o Instituto, né? Que temos aqui em Pernambuco, ou aqui em Vitória de Santo Antão. A minha esposa estudou aqui, fez nutrição aqui, foi a primeira turma. Fez aonde? Lá na Federal. No campus? A primeira turma, foi quando abriu a faculdade, ela veio para cá. Ela inaugurou a primeira turma. Então, hoje, Vitória é um celeiro na educação. Né? É um celeiro na educação, indústrias também. 2010, né? Nós temos um campo de indústria 2010. Muito bom, crescendo também, né? Aumentando mais ainda. Vitória avançou muito. Eu acredito que vai avançar. A Universidade Federal aqui foi o quê? 2004, 2005? É mais ou menos 2004, por aí. Né? E vai avançar muito mais. Está produzindo cerveja aqui também? Que eu saiba, não. Porque tinha Patilow, né? Que era uma cerveja artesanal daqui. Pode ser caseira, né? Caseira artesanal. Artesanal, né? E eu experimentei ontem aqui uma hidromel, que é feita aqui em Vitória também. Hidromel? Hidromel. De onde? Foi um amigo que me deu de presente, foi feita aqui em Vitória de Santo Antão. Ele comprou num posto aqui. Pode ser alguma artesanal que eles preparam, né? Então vamos lá. Você já esteve na Pitu? Não, já, só passando. Então você, quando for a Pitu, no setor, na sala de recepção, há uma área para receber os turistas. Então lá tem um cineminha que você vai acompanhar a história da Pitu. É um filminho muito bacana mesmo. Tá. Agora, certo, pessoal, vamos quem visitar. quiser conhecer o Instituto Histórico, na Rua Imperial, aqui em Vitória de Santo Antão, 187. Né? E quem quiser conhecer o meu projeto Chá da Vida Brasil, que é um projeto... Chá da Vida Brasil. Chá, esse aqui, né? Exatamente. Chá da Vida Brasil, que enaltece o escritor, o poeta, viu, Francisco? Toma chá, é? Toma chá, sim. E a gente tem núcleos em alguns países. Todas as quintas-feiras, dê uma acessada no YouTube. Procure Projeto Chá da Vida Brasil ou o nome do programa Cantinho do Bar Brasil. Você vai se emocionar, você vai rir, você vai chorar, você vai mergulhar na cultura. Todas as quintas-feiras um encontro com você. O poeta vai participar. Então vamos conhecer aqui o Instituto? Vamos lá. Então, gente, estamos aqui. Aqui é a sala... Aqui é o Salão Nobre do nosso Instituto Histórico e Geográfico, onde realizamos saraus, né? E esse é o Monsenhor. Lançamentos de livros. Né? Nós temos aí na galeria pessoas que colaboraram bastante com a história de Vitória de Santo Antão. Professora Givanete, nós temos aí educadores, religiosos, empresários. Padre Félix. E isso aqui, isso aqui é essa foi uma doação que veio de Portugal, né? Uma peça decorativa apenas, né? E nós temos aqui o busto do nosso fundador. Esse é o fundador o fundador, Diogo de Braga, o fundador da nossa cidade Vitória de Santo Antão. Então mostra de uma imagem maior o nosso salão nobre, Antônio, aconchegante. Recebemos os turistas aqui, rodamos um filminho, né, aproximadamente 12 minutos. E vamos dar uma chegada. Mas eu estava vendo aqui, a Priscila Ingrid faleceu. Infelizmente ela faleceu recentemente. Muito nova, ela era o quê? Ela era secretária daqui do Instituto Histórico. Teve um câncer severo e partiu. Então, aqui Dudé, tu acende a galeria? Tu acende a galeria? Nós temos aqui... Isso aqui é a placa comemorativa, né? Aqui acende. E acende a galeria, por gentileza? Pronto, aqui é a maquete. Maquete do Monte das Tabocas da época, né? Ali é a Pedra da Sentinela, né? Os amarelinhos luzes brasileiros e os vermelhos são o Exército Flamengo, né?
Então, eles passam aqui, entram nessa vegetação que é o pau-brasil, e Antônio Dias Cardoso realiza as emboscadas, né? As emboscadas. E o comandante holandês, Van Hals, ele achava que iria ter uma vitória muito rápida, mas isso não aconteceu, por conta da estratégia de Antônio Dias Cardoso. Sim, aqui é o quadro que eu te falei, que esse conta a história, já retrata a história de 1709, né? É o que é uma réplica, a original gravura está no Museu do Estado. Mas a gente já viu o plantio, o tabocal, né? Uma faixa de tabocal, o exército holandês caídos, com os vermelhos, os flamengos, e retrata o Monte das Tabocas. Aqui a história ganha vida. Here, e aqui vamos conhecer. To life. Aqui vamos conhecer o primeiro setor do museu, que é a linha do tempo. Olha só, Vitória de Santo Antão, os sobrados que tínhamos aqui, né? E você não vê, você não vê mais essa imagem. Aqui é o Colégio 3 de Agosto, que ainda mantém essa mesma arquitetura. Praça, né? Dom Luiz de Brito, matriz, a matriz aqui é a matriz Santo Antão, né? Ainda aqui ali no pátio da matriz, né? É a Avenida Maria Amália, né? E é nessa linha do tempo, o visitante vai entrar em 1626 conhecendo Diogo de Braga, que sai da ilha, né, de Santo Antão, o arquipélago de Cabo Verde. Né? E vem para o Brasil. Eu fiz uma entrevista com um amigo lá de Cabo Verde, ele falou da ilha de Santo Antão, né? Falou. Ele vem para cá e aqui a família começa a crescer. E Vitória de Santo Antão passa a ter o nome, em 1843, passa então a categoria de cidade, Vitória, e em 1943 já passa a ser chamada Vitória de Santo Antão. Né? 1673 tornou-se uma freguesia ligada a Olinda. Exatamente. Depois, 1812, Vila, 1853, cidade. Cidade. Né? E em 1943, o nome completo, Vitória de Santo Antão. Aí deixamos aqui 1626, vamos para 1645, João Fernando Vieira, que foi governador e que foi um dos líderes para a expulsão dos holandeses, ele convida Antônio Dias Cardoso, certo? Antônio Dias Cardoso, que prepara a estratégia para expulsar os holandeses. O grande estrategista. O grande estrategista. Que utilizou o tabocal, né? Um exército totalmente despreparado, o luso brasileiro, contra um exército fortemente preparado, bem municiado, que foi o exército holandês. Mas saímos vitoriosos. Heróis lusos brasileiros mortos em combate. Mas João Paes Cabral, capitão Matheus Ricardo, capitão Bartolomeu Soares, capitão Manuel Soares, Francisco da Costa, Jerônimo Silva da Cunha, Alferes João de Matos e Martim Machado. 1645 a gente deixa eu só colocar aqui rapidinho para pegar aqui. Quem quiser dar uma pausa aqui quando estiver olhando e vai ler sobre a batalha e a descrição do monte. E aqui a gente já está em 1710, a Guerra dos Mascates, com a participação de Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro, Capitão Mó, né? Isso. Aqui ele sai de Vitória de Santo Antão e Vitória de Santo Antão aqui em Vitória teve pelourinho, foi? Teve tinha um marco da matriz que tinha um pelourinho, né? O pelourinho é o símbolo da autonomia da cidade. Isso. Esse pelourinho não existe mais não, né? Não existe, né? Então Vitória de Santo Antão tem a figura do Pedro Ribeiro, onde hoje tem uma escola Pedro Ribeiro. Aí a gente deixa o 1710, entra em 1800. E aqui o imperador, vai falar não? Aqui o imperador, que é esta sala aqui, Dom Pedro II, quando esteve aqui em 1859. A mesa é original, mesa de época que eles fizeram as refeições, né? Então está aqui. Esta mesa serviu para as refeições de suas majestades, os imperadores Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, em sua visita à cidade entre os dias 18 e 20 de dezembro de 1859. Aqui as louças originais. Aqui é Dona Teresa Cristina. As louças originais estão lá na vitrine. As louças originais, sua passagem em jornais, tudo aqui, né? Correio preservado de Santo Antão, em nosso Instituto Histórico e Geográfico. A passagem de Dom Pedro II está aqui noticiado nos impressos vitorienses do Segundo Império, né? E essas louças aqui foi doação do português. As louças originais. Essa foi o português. Essa foi o Raul Vitorino que fez a doação, como 2 quadros de prata de lei,
Agradecer fez a Raul missão. Vitorino pela sua contribuição, né? Exatamente, nós somos gratos, né? E nós temos aqui o canhão. Que foi encontrado lá na... Supostamente, Dom Pedro II deve ter avistado esse canhão no Engenho Cacimba. Esse foi lá da... Esse aqui foi na quando escavação da construiu. Igreja Batista. Da né? escavação. Aqui é uma... Aqui é o uniforme da Guarda Imperial. E aqui já estamos em 1864. A passagem de Mariana Malha, né? Ela se voluntariou para ajudar os brasileiros na Guerra do Paraguai como vivandeira. Ela era sobrinha do Conde da Boa Vista. Ela e mais 3 irmãos, né, se voluntariaram para ajudar os brasileiros na Guerra do Paraguai. E a Hecatombe, onde houve um movimento, né, durante o período eleitoral, em que sacaram-se armas por conta das divergências políticas, e aí 16 a 18 pessoas foram assassinadas dentro dessa igreja, né? Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, aqui, ela foi construída em 1736. E já estamos na década de 50 a 60, onde houve o primeiro movimento, né, da reforma agrária. Aconteceu aqui em Vitória de Santo Antão. Primeiro movimento da reforma agrária da América Latina. Olha só, da América Latina. Então está aqui o Vitória de Santo Antão, mais uma vez, entrando em destaque na sua história, né? Na sua história. Esse território, Antônio, é muito procurado, pesquisado pelos acadêmicos, principalmente pelos acadêmicos que chegam de longe para realizar sua pesquisa. Aqui foi a arte do sonho, né? É. Ali o sonho. Só um minutinho aqui, viu? Ali o sonho. E aqui... Dudé? Não tá ligada toda não, né? Oi? Aqui é o senhor... Você falou. Aí esse sonho aí foi justamente uma anunciação onde hoje é a cidade de Escada, o Barão de Escada. Estou vendo aqui, liberais, era uma luta entre os liberais e os democratas. Exatamente, eram os partidos. Então, o Barão de Escada, houve esse sonho, se não me engano, foi a esposa, foi a mãe dele, que teve essa revelação desse movimento. Olha lá, a igreja entrando em colapso por conta da hecatombe e ele caído na frente da igreja, o Barão de Escada. Tenente Coronel Manuel Batista. E aqui é o setor... É bonito, hein? Sacro. Ex-votos, Nossa Senhora da Boa Morte, origem, cemitério da Matriz de Santo Antão. Que imagem bonita. Você lembra que eu te falei da hecatombe? Que sacaram armas, atiraram, né? Aqui, sim, então, algumas imagens cravadas de balas, Antônio, encontram-se aqui, ó, trouxeram para cá. Algumas imagens de? Cravadas de balas por conta da hecatombe em 1880, está no joelho da santa, na base, alguns artefatos. Tá vendo aqui? Devido a bala aqui, ó. Devido ao tiroteio. Meu Deus. 18 pessoas foram assassinadas. Nossa Senhora da Apresentação. E aqui é uma imagem de Santo Antão da Igreja Católica Ortodoxa, né? Eu conversando com a nossa coordenadora do projeto Chá da Vida lá na Grécia, mandei essa foto e mandei ela ali. É uma brasileira, cantora, representa o projeto Chá da Vida Brasil. Ela disse, é Santo Antão. É Santo Antão e fez a leitura, né? Nossa Senhora do Rosário. Essas imagens aqui, Nossa Senhora do Rosário, era imagem que era de igrejas? De igrejas que vieram para cá. Homens Pretos, Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do século XIX também. Aqui São Benedito. Um oratório, né? Deixa eu ver aqui, essas outras imagens aqui. Aqui você conhece, né? Só um segundo aqui. Aqui é Nossa Senhora da Conceição, origem matriz de Santo Antônio. Diferente essa imagem. Aqui você conhece, instrumento utilizado na... A matraca, né? A matraca durante a paixão, né? São Bento, aqui São Francisco de Assis, e esse aqui é Santo Ivo, padroeiro dos advogados. Aqui são paramentos litúrgicos, né? Casula, olha aí, sacras, Evangelho segundo São
São João e aqui as sacras. Santa Maria aos braços. A imagem de Santo Antão, Muitas imagens da Nossa Senhora do Rosário, né? a imagem de Santo Antão, terracota, é essa daqui, ó, Santo Antão. né? Eu vou- Que ela foi extraviada. Ela foi extraviada. Essa foi a imagem, né? Essa imagem, mas não foi. Era uma imagem dessa que de Diogo Braga trouxe, que ela foi destruída no incêndio, né? Essa aqui é uma réplica que também ela desapareceu, ela foi extraviada, né? E essa Sim. aqui é a imagem do padroeiro da nossa cidade, Santo Antão. Aqui São Tomé. Ostensório. Solidel e Mitra. Nossa Senhora do Carmo. São Tomás de Aquino, pensei que era Santo Antônio aqui. Nossa Senhora, todas as imagens da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos vieram para cá, praticamente. E aqui é o setor da Bíblia. imprensa. Estou vendo aqui, Bíblia Sagrada, iniciadora do trabalho evangélico em Vitória, em março de 1901. É da igreja, os primeiros evangélicos da igreja congregacional. Congregacional, né? José Aragão, que passou 36 anos aqui também pertence aos holandas, né? Holanda Cavalcante, José Aragão Ego Barros Alves, e Osman Lins. Osman Lins, o filho ilustre da terra, né? E aqui é Maria do esse Carmo aqui é Tavares. Essa aqui é a Maria do Carmo Tavares. Ela faleceu e doou a sua casa ao Instituto Histórico. O acervo da biblioteca. Era daqui, Maria do Carmo? Ela nasceu aqui em Vitória, Santo Antão. A casa dela está junto à Universidade Católica. Está aberto ao público. E esse 14 mil volumes a biblioteca dela tem. Então ela doou a casa completa ao Instituto Histórico. Foi. E aqui esse candelabro judaico aqui? Ela era judia. Era judia? Era judia. Maria do Carmo Tavares de Miranda. Ela era filósofa. Peças que pertenceram E aí está o currículo dela. Um currículo muito valioso. Né? Quer dizer que ela era judia? As Ela era 12 judia. tribos de Israel. Rolo de pergaminhos hebraicos. Aqui eu pensei que era a primeira comunhão que ela estava. Mas ela era judia. Pois é, que coisa, né? Maria do Carmo. E aqui os poetas, né? Homero. Olha aí, poeta. O seu poeta aí, Zeus. Esse Zeus ou Poseidon, isso veio de onde? Isso veio da Grécia. Ela que recebia. Ah, isso aqui são Isso é o acervo dela. O acervo dela, né? Exatamente. A Auriga de Delfos. E ela doou. Ela doou a casa completa para o Instituto Histórico, que fica próxima à Universidade Católica. Só o acervo da biblioteca dela são 14 mil volumes. E aqui é o prelo, Antônio, aqui é o prelo, começando por aqui, que só existe 3 desse modelo em Pernambuco. O Instituto Histórico tem um, que é do século XVIII, né? Esse prelo, bastante antigo, aliás, do século XIX, 1880, esse prelo. E nós temos aqui esse outro tipo de impressora mais moderna e os tipos, né? E que fazia os textos. Linotipo, né? que chama. As máquinas de datilografias, aquele cheirinho de álcool, na época de prova, que é um mimeógrafo, nós temos aqui. As máquinas de datilografia. Você lembra o cheirinho de álcool? Sim, lembro. Dava um nervosismo, né? Ia fazer prova. E aqui é o setor econômico. Os engenhos. Os Sim, rapaz, engenhos. esse engenho aí, o Bento Velho. Você passa por ele, né? Fica na beira da pista, do outro lado. Teve até aquele, a- aquele rapaz fez aqui, não foi? Daquelas fazendas antigas. Eu recebi, você viu a matéria com ele? Você Eu viu? vi do Bento Velho. Do senhor tá lá? Ele teve aqui. Não, aqui eu não vi não. Ele teve aqui, eu vou mandar para você. É o Paulo, Paulo, né? né? Eu O tenho, Bento Velho tem assombração lá no Bento Velho, né? Não tem não. Eu tive também na Rota dos Antigos Casarões. Sim, eu que conheço. Eunice, conhece? Conheço. Eunice. Assim, conheço Conhece o professor Alcides, né? Alcides. Isso. Aí, ó. E a butada? A Butada conhece muito bem a Butada, né? Isso é um banguê, poeta. É o Banguei. Isso é o banguê. E antes da moagem, Peça chamava-se utilizada no um transporte de bagaço da cana. É por isso que o pessoal chamava engenho padre. banguê, né? E antes da missa, chamava-se o padre, né? Isso. Para celebrar uma missa, que chamava a Butada, para depois... A butada é o início da moagem. Contava sempre com a presença do padre capelão que abençoava e aspergia com água benta moendo os primeiros partidos de cana.
Era motivo de festa e regozijo. Ali é os cortadores de cana, aí, ó. Aqui a figura do Facão, cortador. os instrumentos, Instrumento né, de o cortar. cortiço. Canga tá para carro de boi do Engenho Gamileira. Cortiço antigo. A cangalha. Olha a cangalha ali, o cambiteiro. A cangalha aqui, o Tu cambiteiro. conhece, Francisco? Isso é coisa que está se perdendo, rapaz. Ninguém sabe o que é mais, não. E Isso aqui aqui, isso só- aqui é a Produção de açúcar, produção né? de açúcar, Que né? são Isso é pão de as açúcar. formas, né? A forma. Pão de açúcar. Martelo de madeira para quebrar o pão de açúcar. E esse aqui é uma grande peça que nós temos aqui, ó. Que é o engenho. Deixa eu pegar aqui esse. Produção do açúcar. Isso aqui dá uma aula de açúcar aqui, viu? Dá. Olha aqui o alambique. Nós temos o Ferros de alambique. marcador de gado. Aqui dali é para derrubar a árvore, né? O alambique. Alambique. Os produtos da terra. Cachaça. Isso aqui é tudo produção local, né? Produção local. E a cabriolé, Alconé. que era o senhor de engenho que tinha, né? Alambique de barro, alambique caseiro, as cachaças de Vitória, Pitu. Aqui o cabriolé. Isso era do senhor de engenho, né? Senhor de engenho, cabriolé, né? Tacho para cozimento de caldo de cana para fabrico do mel, Passava de rapadura tacho do para açúcar. tacho para dar o cozimento, para fazer rapadura, moagem, olha lá o cano, descia o caldo e aqui fervia-se, né? E essa peça aqui é de 1790, que é a chamada piniqueira. Piniqueira. Antigamente as residências não tinham seus banheiros, então era muito comum ter uma piniqueira em seus quartos. Por quê? Piniqueira depois virou até Porque uma você palavra. abria aqui, ó, já estava um pinico, né? E a pessoa que era responsável, a piniqueira, para jogar os dejetos. Por isso que ficou O a palavra. cheio, deviam ser dois. O cheio aqui, mantido fechado, e o vazio embaixo. Interessante, né, rapaz? E aqui, essas peças aqui? Então as Cristaleira? cristaleiras, né? Cristaleira. E nós temos aqui os pinhais, que eram Senhores de colocados. engenho, vamos lá. Senhor de Engenhos, tá aí, ó. Senhor de Engenhos, nós temos Coronel Raul Monteiro, do Engenho Cajoca. Esse engenho Cajoca era onde? Daqui de Vitória, tudo daqui de Vitória, Olha o né? coronel aí, nasceu em engenho. Coronel Ladislau Gomes do Rego, engenho Serra Grande, também aqui em Vitória. É, né? Vitória. Doutor Por isso Pedro que eu te da Cunha falei Beltrão, que engenho, Vitória teve uma participação engenho Galileia. significativa no setor Olha a açucareiro. elegância do doutor Pedro. E Maria do Carmo da Cunha Beltrão. E os pinhais que eram colocados nas casas de pessoas de poder aquisitivo bem melhor, né? Peças e cela para portuguesas. mulher, aqui, ó. Porque ela passa uma perna assim, É. né? A gente já vai mostrar a cela aqui da mulher. Essa é a cela da mulher, tá vendo? Eles tinham cuidado até com isso, né? Para manter o decoro. Lampião a gás utilizado nos engenhos. Aqui, porta do escritório do engenho Gamileira, né? E aqui o negro na sociedade da cana do açúcar. Cana de açúcar. E aqui são instrumentos suplícios, né? O tronco, todos os instrumentos originais, né? Esses instrumentos aqui são originais? São originais, todos aqui são originais. A gargalheira, colocada aqui nas pessoas que eram escravizadas. Peraí, vamos chegar lá ainda. Vamos chegar lá. Aqui era o quê? Gargalheira, que era colocada, né? No pescoço, travava-se. As algemas Aqui. colocadas nos pés, nos braços. uma Esse é o forma de chicote? suplício, Esse né? chicote é original? Original, tudo original. E temos esse baú. Aqui, ó. Só esse tronco aqui era para botar o pé do. Exatamente. Colocava-se os pés e passavam-se. Engenho Semanas. Honda. Esse engenho Honda é onde? Próximo de Vitória Pombos. Isso veio de lá. Aham. Baú com 3 fechaduras. Baú tem que ter, né? 3 fechaduras, né? Cada um tinha uma chave, então não era difícil de fazer algo, né? Baú. Tem uma combinação. Isso é para transportar valor, né? Então tinha que ter 3 fechaduras, cada um com uma chave. Engenho Gamileira. Aqui.
Esse aqui são as fechaduras, né? Isso. Miniatura de uma casa camponesa. Casa de taipa, né? Poeta, diga um verso da casa de taipa. Diga aí, só um verso aí. Casa de taipa não tem luxo, nem é chique, é feita de pau a pique, enterrado sobre o chão, um encostado no outro até sair fora, depois de pronta não tora, nem havendo infiltração. Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Muito bom, né? bem. Isso é dele. É dele, né? Coisa bacana. É dele. A cantaria, né? É. Taipa, técnica empregada desde a pré-história, utilizada na Turquia, Egito e na muralha da China. E por aí vai. Material de construção, azulejo português, Acessa lá, pega lá o meu link, pega o meu contato. Fazer telhados. uma apresentação. Tem livros autorais publicados ou não? Não tem, né? Não publiquei nada. Mas a gente divulga. Ô, Jones, Oi? essa questão de dizer da telha feita nas costas, Olha, é verdade? Olha, esse jargão, há quem fala que isso é verdade. Feito nas coxas, esse jargão, é que dizem que aquelas mulheres com aquelas coxas largas colocavam o barro em cima e faziam o molde, então, para sair a telha. Há quem fala que isso aí é verdade. Outros que não, né? É apenas um mito. Agora, isso aqui é verdade. As choradeiras, que são as carpideiras, né? Onde um amigo seu falecendo, você não podendo comparecer ao funeral, você poderia contratar as carpideiras, que eram as choronas, elas iriam ao funeral e choravam mesmo, representando o seu sentimento, Sim, né? sim. Daqui, esse aqui é o setor. Esse que nós estamos aqui, o setor. Olha o professor Olha o Pedro professor. Ferrer. Vou fazer uma pergunta. Bom dia. Qual o objetivo dessa sua filmagem? É o seguinte, nós temos um canal e a gente está fazendo a história de todos os municípios de Pernambuco. Certo. Agora, o que eu queria era o seguinte: não dá para nos fornecer uma cópia, não? Sim, claro. Acontece. Com Uma certeza. cópia porque a gente já fica utilizando Com certeza. visitas de sócios para a gente divulgar. Com certeza. Se você concordar, Não, claro, com certeza. seria o retorno que você nos daria. Sim, pode ficar certo disso. Tá bom, então. Aqui nós estamos com O presidente Pedro Ferrer. Não, eu estou presidente. está presidente, também escritor, né? Sim, sou escritor, metido. É. Qual foi Mas já fui até premiado, né? Qual foi o seu último livro, esse livro? Foi Nestor de Holanda, o vitoriense, o antonense. O antonense. Tá bom. Já está pronto, eu vou lançá-lo em escada. Em escada, né? Por que escada? Porque eu faço parte da academia de lá e lá fui convidado para fazer esse lançamento. Depois de escada eu faço o lançamento em Vitória. Tá bom. Se Deus quiser, vamos ver se Afinal de contas, Vitória eu vou querer participar, viu? É verdade? Vou. Quando tiver aqui em Vitória. Jonas, pegar o convite, Jonas, tá? Eu venho. Bom trabalho. Aqui é poeta, viu? Hã? Esse cara aqui é poeta. Poeta, de São José do Egito. Sou paraibano, mas resido no Recife há 24 Mas anos. você de que região da Paraíba? Nasci na cidade de Souza, Alto Sertão. Ah, é perto de lá. É. Descendo, chega em São José. Conheço Souza, cidade grande, maior que Vitória. É. Aqui, Souza e Patos. Antônio, ele vai explicar melhor. Vitória de Santo Antão não é apenas, né, a terra de Osman Lins. Não. Por quê? Vitória tem muitos outros escritores. Tem uma escritora que é muito mais importante do que Osman Lins, que é Maria do Carmo Tavares de Miranda, foi considerada a maior filósofa e teóloga do Brasil. Entretanto, ela teve a infelicidade de disputar a cátedra da filosofia da história da educação na UFPE com Paulo Freire. E ela ganhou para Paulo Freire. A esquerda reacionária a perseguiu até o final da vida dela, boicotando os seus trabalhos, tudo bem. Mas era reconhecida internacionalmente, fazia palestra na Grécia, na França, na Alemanha, foi professora auxiliar em Sorbonne, na Alemanha, falava
parece até mentira, grego, hebraico e latim. Era uma sumidade, uma sumidade. Agora, Foi óbvio jubilada por Paulo Freire. ela ganhou para Paulo Freire. Mas aí A esquerda disse que o concurso foi manuseado, manipulado, etc. Mas aquele hoje membro da Academia Pernambucana de Letras, Dr. Paulo Cavalcante, que é muito conhecido, jornalista, escritor, ele tem até um trabalho muito bom sobre Fernando Pessoa, exatamente. Então, ele fez um artigo mostrando que a infelicidade foi dele, porque ele não tinha condições de ganhar para ela. Pela experiência que ela tinha, pelo currículo que ela tinha, e ela já era professora. Apenas disputar a cátedra. Isso eu chamo bem a atenção e vou chamar mais ainda. Vou modificar ali na vitrine, vou colocar a mulher que derrubou o mito da esquerda. Eu não sou esquerdista nem sou direitista. Eu sou comunista, socialista, cristianista, santacruzista, o que você quiser. Não me apego à ideologia. Eu luto pela minha terra, sim. Maria do Carmo. Depois tem Nestor de Holanda, que era mais conhecido do que o próprio Osman Lins. Teve livros publicados dele com muito mais edições do que Osman Lins. Osman Lins tem uma característica que é singular e que é muito importante, é o estilo que ele criou. Realmente, eu não entendo bem, mas os entendidos, e eu não vou discutir porque eu não sou diplomado em letras, nem sou crítico literário, mas ele é reconhecido pela maneira como a mecânica ou o mecanismo, como ele escreveu o Avalovara, que é o livro dele mais famoso, né? Mas nós tínhamos ainda no Estudo de Holanda, como eu estava dizendo, que recebeu o título de cidadão da Guanabara, na época que a Guanabara era Estado. Tem, além dele, tem Dilson Lira, tem o Henrique de Holanda, Jones, este que vos fala, porque só tem 12 livros. Meus livros só tem um tema: Vitória de Santo Antônio. Foi o que eu falei na entrevista. É livro de ficção ou livro... Não, ficção só tem um, mas é baseado no fato histórico real. Um crime que ocorreu aqui em Vitória entre duas famílias de canavieiros, de produtores de cachaça. É uma disputa. Como é o nome do livro? O livro é Cristais Fissurados. Esse eu não coloquei para disputar prêmio, não. Onde é que se vende ele? Aqui no Instituto mesmo. É As baratinho, obras, R$50. as só. obras do professor Pedro, ela é diferenciada de Osman Lins, porque são obras que elas são pesquisadas por estudantes, querendo conhecer mais um pouco da cidade de Vitória de Santo Mas aí Antão. você Torna-se um dos livros, um acervo mais procurado, porque conta a nossa história, a Não é realidade. ficção. Só esse, mas é baseado no romance. Cristais Agora, Fissurados. ele foi muito benevolente comigo. Não posso estabelecer esse paralelo entre Osman Lins e Pedro Ferrer, tá? Não posso, de jeito nenhum. Quem sou eu, né? Parabéns. Tá. Vai ter bom proveito aí com o Jones, viu? Vai em frente. Quer mostrar aqui alguma coisa? Pega aqui o microfone para falar. Não, o que eu poderia falar sobre aquelas formas do açúcar, você explicou? Ele ficou interessado, foi por alto. Não, a origem do quer nome, passar? Não. Sim. do acidente geográfico. Não. Pega aí, bota aí, né? O acidente geográfico Pão de Açúcar. Pronto. Ô Dudé, Vamos lá. aí, deixa pode, vá. Vamos lá falar. Não bote na chave, bota só no ferrolho. Vá. Diga, Vamos lá falar do acidente geográfico. bora. Eu tenho o livro República da Cachaça, que foi premiado pela Academia Pernambucana de Letras. Mas eu não sou grande escritor, não, eu sou metido. Metido. É aqui. Essas formas aqui são as formas de fabricar açúcar. Madeira de cobre. Então, aqui a gente explica para os alunos. A massa cozida do caldo de cana, que à medida que ele era transferido de tacho para tacho, você vê que o último tacho já é menor, porque vai se condensando, vai perdendo o líquido, Tá vai certo, evaporando, Gabriel. Vou vai ficando aquela massa escura. Tá bom, quando chegar Então, aí, aquela eu vou massa pegar. final, Tô terminando aqui. que é quase uma raspadura, aí o cearense, o paraibano conhece tanto quanto eu, raspadura não, rapadura, eu errei. Rapadura ou mel de engenho,
Então, vem para aqui. Aqui bota o barro, o escravo, né, fazia isso, barro, colocando açúcar bruto na forma, umedecendo o barro, e o barro então se infiltrava, ele ia sedimentando, arrastando a sujeira, e embaixo tem um furo. Olha que o furo, sai um mel, aí chamado mel de furo, que é um mel ordinário, porque é sujo, mas é utilizado misturado com capim. O gado, tanto equino como bovino, gosta muito desse quadro, desse mel. Quando eles emborcam, aí tira da forma, fica com esse formato de um cone, e quebrava então essa peça com esse martelo de madeira. Era o açúcar. O açúcar tinha então aqui vários níveis, de acordo com a qualidade a pureza do açúcar. O açúcar branco, aqui o barro, o açúcar cristal, o açúcar mascavo, e vai assim por diante. Então o que é que acontece? É que quando você emboca, ele tem um formato de um cone. Lembra então o acidente geográfico do estado da Guanabara, o pão de açúcar, que tem esse formato, não é? Por quê? Porque o Rio de Janeiro também, na época da colônia, ainda é hoje, um grande produtor de açúcar. Então, o nome do acidente geográfico é proveniente